Deixa eu alinhar a câmera aqui pra ficar bonitinho, pra ficar tudo retinho. Será que foi? Será que foi? Gente, eu vou me sentir um pássaro com essa blusa no vídeo, porque ela é aberta aqui dos lados. Meu Deus do céu. Peraí, tá pegando esse negócio aqui, eu não gosto que pegue. Foi? Agora foi. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e seja bem-vinda ao meu canal. Vim aqui gravar mais um vídeo da série Analisando os Semestres, uma série aqui do MedStudies que eu conto pra vocês, tintim por tintim, todos os detalhes, todas as minhas experiências de acordo com cada semestre da Faculdade de Medicina. Hoje eu vou falar em específico do 6º semestre que eu fiz de agosto até dezembro de 2022. Tenho muita coisa pra falar, então se preparem, normalmente esses vídeos costumam ser mais longos e embora seja cansativo gravar, eu acho que vale super a pena, tanto pro pessoal que já tá dentro da medicina, porque consegue ter uma visão do que está por vir. Então eu super indico, por exemplo, você aí do outro lado que tá indo pro 6º semestre, assistir até o final, pra você ter uma noção do que realmente está por vir, principalmente se você está na mesma faculdade que eu, Universidade 9 de Julho, a Uni9, quanto se você for do meu campus, do campus de Guarulhos, que eu estudo, porque aí não só as matérias vão ser as mesmas, quanto os professores, e também pro pessoal que ainda tá fora da medicina, que ainda não entrou na faculdade, pra ter uma visão mais específica do curso, pra ver se é realmente isso que quer ou não, ou também poder sonhar com isso que também pode acontecer com você. Portanto, sem mais enrolações, vamos para o primeiro tópico, que é o tópico de rotina. Vou contar exatamente para vocês como é que funcionava o meu dia a dia. Então, como vocês sabem, o curso de medicina ele é um curso integral desde o primeiro semestre, o que significa que a gente tem aula tanto de manhã quanto à tarde, de segunda a sexta-feira. Recentemente, conversei com vários amigos meus que fazem medicina também, só que em outras faculdades, e descobri que a maioria deles tem muito mais tempo livre que eu, que estudo na Uni9. Então, isso na Uni9, né, a questão do tempo livre, ela é um pouco complicada. O máximo que a gente tem é a chamada área verde, que é uma manhã ou uma tarde livre na semana. E nesse semestre, a minha área verde, ela foi dividida. Então, ao invés de ter ou uma manhã ou uma tarde livre, eu passei a ter metade da manhã de quinta-feira livre, a primeira metade, e a segunda metade da manhã de sexta-feira livre. Muitos amigos meus reclamaram pra caramba quando saiu a nossa grade, só que eu, Ana Flávia, particularmente gostei, não vi problema em não ser um período completo, entende? Porque eu acabei tornando essa minha área verde um tempo bem produtivo. Então, de quinta-feira de manhã, por exemplo, a minha aula começava às 9h50. Só que eu chegava na faculdade no horário normal, às 7 e pouca da manhã. E aproveitava enquanto a sala de aula estava vazia, enquanto a biblioteca estava vazia para estudar. Enquanto na sexta-feira, a minha aula acabava 10h15 da manhã. E aí eu ia para casa arrumar minha mala, porque uma coisa que não mudou, gente, do semestre passado para esse, é que eu continuo sempre voltando dos finais de semana aqui para casa da minha mãe, que fica no interior de São Paulo. Então, deixar tudo pronto na sexta-feira de manhã facilitava para que quando chegasse sexta-feira à noite, eu só colocasse tudo dentro do carro e já pegasse estrada para voltar para cá. Já uma coisa que mudou na minha rotina do semestre passado para esse, que eu consegui, graças a Deus, implementar, é acordar mais cedo e chegar na faculdade mais cedo. Então, no 5º semestre, por exemplo, tiveram várias aulas assim que eu cheguei bem atrasada. Ou eu chegava sempre atrasada ao ponto de nunca ter mais lugar na frente e ter que acabar sentando lá atrás. Esse semestre não, gente. A minha aula começa às 7h50 e eu passei a chegar na faculdade todos os dias às 7 e pouquinho da manhã. 7 da manhã em ponto, que é o horário que abre a faculdade. Na grande maioria dos dias eu fui a primeira aluna a chegar, que abria a sala, que ligava as luzes. E aí, obviamente, eu consegui sempre pegar o lugar da frente. Isso eu me orgulho pra caramba. Posso dizer que eu sentei na frente todos os dias desse semestre, ninguém sentou no meu lugar, o que é bem raro, viu? Porque na faculdade ninguém respeita o lugar de ninguém. Não é que nem na escola que você tem seu lugar marcado, todo dia você senta naquele lugar e ponto final. Não, gente, estão sempre roubando lugar, sempre dá briga, e esse semestre não, porque eu comecei a chegar cedo, então eu consegui garantir o meu lugar antes de qualquer outra pessoa chegar, e modéstia à parte, o meu lugar era muito bom, era ali de frente pro professor, então eu conseguia acompanhar as aulas, conseguia acompanhar o raciocínio dele, sem ficar me distraindo com conversinha paralela, ou me distraindo assim com o que o amigo do lado tava fazendo, sabe? Foi muito bom. Mas voltando a falar da minha rotina, todos os dias, com exceção de segunda-feira, que eu acordava não, né? Acordo até hoje, porque com certeza vou fazer isso pelos próximos semestres, que é acordar às 4h30 da manhã, pegar a estrada, realmente pra sair aqui da casa da minha mãe e chegar até Guarulhos. Na grande maioria dos outros dias eu acordava
6, 6h15 da manhã, me arrumava rapidinho, ia pra faculdade, e aí é o que eu falei, chegava às 7 e até às 7h50, que é o horário que de fato começa a minha aula, eu tinha esse gap e eu aproveitava pra estudar. Não dava, né, gente, tempo de ler livros e livros, ver várias videoaulas, são só 50 minutos, mas eu aproveitava esse tempo já pra fazer alguma revisão, pra dar uma olhada nos meus resumos, ajeitar uma coisa ou outra, dar uma olhada até no cronograma pra já ter uma noção da próxima aula que está por vir. Aproveitava também pra tomar café da manhã, porque eu sou uma pessoa que assim quando acordo não tem fome, demora um tempinho pro meu apetite abrir, e era exatamente esse tempo que demorava até eu chegar na faculdade. Tanto que a tia da cantina, gente, tá conhecendo a Europa, tá conhecendo Dubai, de tanto dinheiro que eu gastei naquela cantina, comprando pão de queijo, todinho, cappuccino. Tô sendo irônica, né, gente? Mas de fato, eu comi muito na cantina da faculdade. E aí assim que começava a minha aula, começava às 7h50 e até às 11h30. Na grande maioria dos dias, eu voltei pra casa no meu horário de almoço, tanto pra comer, pra preparar alguma refeição. Às vezes eu passava no mercado pra comprar alguma coisinha, quanto pra descansar, porque embora nós não tenhamos muitos horários livres ao longo da semana, na Uninove pelo menos a gente tem um horário de almoço avantajado. Então nos dias que eu tinha dormido menos, eu tirava uma soneca nesse horário de almoço e era ótimo. Alguns outros dias, geralmente perto de prova, eu aproveitava pra ficar na faculdade, realmente pra almoçar rapidinho e depois já usar esse período pra estudar. Isso acontecia quando eu marcava com algum amigo, com alguma amiga, de ficar na biblioteca, de ficar fazendo alguma revisão, sabe? Às 2h começava a minha aula da tarde e era muito difícil prestar atenção quando eu não tirava soneca no horário de almoço, tá? Mas enfim, começava a minha aula da tarde e até às 5h40. Logo depois eu não voltava pra casa, eu ia direto pra academia, porque se eu voltasse pra casa, com certeza eu não sairia pra ir pra academia depois. E assim, durante metade do semestre, eu consegui ir na academia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, exemplar, uma musa fitness. Porém, depois de um tempo, eu comecei a enjoar um pouco de musculação. Então, ao invés de ir na academia todos os dias da semana, eu passei a ir só de terça e quinta-feira, que era quando eu tinha aula de spinning. E aí, além da aula de spinning, eu comecei a fazer algumas outras aulas na academia, aulas de dança. Gente, juro, tipo, eu faço dança desde que eu sou criancinha, assim, pequenininha. Então, eu tava com muita saudade de voltar a esse estilo de atividade física, sabe? Não ser só aquela coisa chata, monótona, de ficar levantando peso. E fez muito bem pra mim, não só pro meu corpo, mas pra minha cabeça também. Era muito bom distrair. E também nos outros dias, assim, segunda, quarta e sexta, que eram normalmente os dias que eu parei de ir, eu tinha mais tempo pra estudar. Então, assim que chegava em casa, dava uns 5 minutos, dava aquela relaxada, ficava lá ó, no TikTok, respondendo vocês no MedStudies, conversando com a minha mãe, com o meu namorado, tomava um banho, às vezes quando já tava com fome jantava e ia ó, pra frente da escrivaninha estudar. Vou contar pra vocês ao longo desse vídeo como eu estudei no 6º semestre, mas já dou um spoiler que os pomodoros me ajudaram pra caramba. Essa técnica, né, de estudar de 25 minutos para 5 foi essencial e mesmo depois de um dia cansativo, de um dia estressante, de um dia cheio, conseguia manter o ritmo nos estudos, conseguia manter a concentração pra pelo menos não deixar aquela caralhada de estudo acumular, né? Próximo tópico é para falar sobre as matérias. Esse semestre eu tive 2 grandes matérias. De um lado, clínica médica, do outro lado, cirurgia. Em geral, clínica médica tinha um pouquinho a mais de carga horária do que a cirurgia, mas pouca coisa. E em ambas a gente estudou muitas áreas, muitas especialidades. Em clínica a gente estudou, por exemplo, cardio, pneumo, infecto, gastro, nefro, endócrino, onco, a gente estudou muita coisa, mas muita coisa mesmo. E a minha sala deu a sorte de pegar excelentes professores, então as aulas de pneumo eram dadas por uma professora pneumologista, as aulas de gastro por um gastro, as aulas de cardio por um cardio, sabe assim? E isso facilita muito na hora de aprender, porque você consegue ver que o professor, aquele que tá te ensinando, ele tem muito domínio do assunto. Vários momentos os professores traziam casos de pacientes que eles mesmos tinham atendido para exemplificar uma certa doença que a gente estava estudando. O ponto negativo disso é que os professores acabam especificando bastante, né, dentro da área deles, e nas provas isso se traduzia. Então, várias classificações mega específicas de cada especialidade, nós como alunos tivemos que decorar, porque eram coisas que os professores cobravam na prova. Não, sério, vocês não têm noção do que eram as provas de clínica. Eram de morrer. Eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Eu me matava de estudar, juro, tipo, sempre, todos os dias, estudando no final do dia, à noite, revisando, e mesmo assim, gente, não dava conta da quantidade de conteúdo e da especificidade também. Já do outro lado, falando de cirurgia, estudamos várias especialidades também. Estudamos bastante de ortopedia e eu amei ortopedia, eu nunca pensei em gostar. Estudamos urologia, vascular, cardio em si. Estudamos também um pouquinho de plástica. E assim, gente, a grande diferença entre as duas matérias é como se fosse exatas e humanas. Exatas.
2 mais 2 é 4. Tá morrendo? Opera, melhora, conserta, fica tudo bem. Já humanas, filosofa, pensa em muitas coisas, vai perguntar um monte de antecedente do paciente, vai ficar pedindo um monte de exame, sabe assim? Então, eu particularmente me identifico 1000 vezes mais com o pessoal da cirurgia. Tanto que os meus professores, eles tinham um raciocínio bem diferente dos professores de clínica. As provas eram traduzidas nisso. Então tinha ali uma foto e você tinha que colocar simplesmente embaixo o que que era. Sabe? Não sabe, não tenta inventar. Não tenta encher linguiça. Já em clínica não. Tinha um monte de justificação resposta. Os casos clínicos eram imensos, assim, um enunciado gigante. Só de pensar, gente, me dá um arrepio. Já deu pra perceber, então, que a Ana Flávia tem uma certa aptidão, né, por esse lado cirúrgico. Tanto que a minha matéria favorita do semestre é a próxima que eu vou contar pra vocês. É a matéria de habilidades cirúrgicas ou técnico-operatória, tem esses dois nomes. É que na minha faculdade se chama habilidades cirúrgicas. Porém, toda vez que eu ia falar pra minha mãe dessa disciplina, a minha mãe se referia a ela como técnico-operatória, que eu acho que na época da faculdade da minha mãe chamava técnico-operatória. Então vocês podem conhecer por esses dois nomes. É a matéria que a gente aprende o básico do centro cirúrgico, então como se paramentar, como lavar as mãos da forma correta, como colocar luva estéreo, como montar também a mesa de cirurgia, né, com todos os instrumentos, com 1 milhão de tesouras, com nomes específicos diferentes, que tem sim que decorar. Então, os instrumentos de síntese, de diérese, de hemostasia. Aprendemos sobre suturas, sobre nós. Aprendemos também a fazer alguns procedimentos. Então, a Uninove, né, gente, por ser uma faculdade particular, ela tem um dinheiro pra investir em tudo que é tipo de boneco. Então, tinha boneco pra gente fazer intubação, tinha boneco também pra gente treinar acesso venoso central, tinham peças biológicas também pra gente treinar sutura, treinamos língua de vaca, tinham peças também pra treinar cricotraqueostomia, tanto que eu gravei em um dos medvlogs aqui pra vocês. Vou colocar o link aqui na tela pra quem quiser dar uma olhada. E eu gostei muito, muito mesmo dessa matéria. Ela recebe com certeza o selo da minha matéria preferida do semestre, não só porque eu vi a necessidade dela. Então, com os estágios, eu comecei a perceber que, poxa, eu tenho que saber lavar a mão. Ou até o estágio que eu fiz com a minha mãe nas férias. Antes mesmo de ter essa matéria, eu não sabia colocar luva estéreo, sabe? Então, aprender tudo isso na faculdade com calma foi essencial. Quanto porque os professores eram extremamente atenciosos. Então, toda vez que a gente tava lá na aula do laboratório, com minutinhos a mais, eu puxava os professores de canto pra perguntar se o jeito que eu tava fazendo tava certo, se eles podiam me ensinar a técnica com mais calma. Então, foi muito legal, gente, muito legal mesmo. Próxima matéria que eu tenho pra falar pra vocês, eu tenho que dar uma olhada no meu boletim, porque eu esqueci o nome da matéria. Em geral, a gente chamava essa matéria de imagem, mas o nome correto dela é Imagem Aplicada à Prática Clínica. Pois bem, fala de clínica, já dá pra perceber que eu não gosto tanto assim, né? Tô brincando, gente. Os nossos professores, de fato, davam também aula em clínica médica. E essa matéria, em geral, a gente estuda sobre ultrassom, sobre raio-x, sobre tomografia e ressonância. Claro que a gente estuda outros exames de imagem. Mês passado, aliás, a gente teve BMDT, que falou um pouco sobre exames de imagem, mas falou mais da parte técnica dos exames. Então, como que se faz uma radiografia, o que a máquina faz para gerar uma imagem quando as ondas ionizantes batem no nosso corpo, sabe assim? Já esse semestre não, a gente estudou as imagens em si, então o que os sinais da imagem revelavam, qual que é o padrão de cada doença. Mas sendo bem sincera, gente, eu quase não assisti nenhuma aula. Ai, que bonito, agora vou ser cancelada na internet. Blogueira de medicina fala que não assiste aulas, que não foi em quase nenhuma aula da matéria. E pra piorar, eu só comecei aí quando a professora começou a fazer chamada. Acontece, gente, vida de estudante, tô aqui falando a verdade pra vocês. Porque às vezes vocês me olham com esse filtro Med Studies e acham que eu sou perfeita, linda, maravilhosa, faço tudo certinho. Mas eu sou humana, eu erro também. Tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu não aguento mais. E com essa matéria, por que eu fiz isso, né? Porque eu senti que em sala de aula eu não estava rendendo tão bem, porque eu não gostava tanto da didática dos professores. Então eu acabei estudando sozinha e foi ótimo, porque eu tive um ótimo rendimento nas provas. Aliás, o livro que me salvou foi esse daqui da Sanar, A Clínica Através da Imagem. Foi exatamente a disciplina que eu tive esse semestre. Vocês sabem que eu tenho parceria com o pessoal da Sanar, então tem cupom de desconto no site pra vocês, tá bom? É med.studies, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo do site pra vocês darem uma olhada. Mas eu descobri esse livro por indicação dos meus amigos. Não foi nem porque eu entrei no site, porque eu fiquei de olho, porque eles mesmos quiseram me enviar. Não, gente, foi porque eu recebi indicação, porque os meus amigos chegaram pra mim e falaram: Ana, já que você tá estudando sozinha, estuda por esse livro, porque ele é muito bom. De fato, gente, me salvou de
demais, tanto que eu tive um ótimo rendimento nas provas, mesmo não indo na aula. Então, na faculdade, é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça quando a gente entra na faculdade. E no estudo em geral, é que não dá pra ser 100% em tudo. Tipo, você precisa meio que estipular suas próprias estratégias pra conseguir fazer o seu 100%, entende? Então você tem que se dedicar ao máximo dentro daquilo que você pode, com as suas próprias estratégias. Porque nem sempre o estar na aula no período integral das 7h50 até as 5h40 significa que você tá aprendendo. E estudar sozinha sempre foi uma das minhas técnicas, eu sempre contei aqui pra vocês. Durante o período online, nossa, o que eu mais fazia era estudar sozinha, e esse semestre não foi diferente. Eu, de fato, comecei a ir nas aulas por conta da chamada, que na Uninove nós temos que ter, né, 90% de presença. Então, não podia meter o louco também, sabe? Não ir nunca. A próxima matéria também é uma matéria que eu faltei pra caramba, que é a matéria de projeto integrador. Mas, gente, vocês sabem, eu sempre falo aqui que eu odeio essa matéria, como se fosse uma matéria de encheção de linguiça da Uninove. Só que, em minha legítima defesa, eu só faltei porque ela é... Só faltei, mentira. Eu faltei porque ela era logo seguida depois da matéria de imagem. Então, se eu ia embora na quinta-feira à tarde da aula de imagem, eu também ia embora da aula de projeto integrador. Porque assim, nos outros semestres, essa matéria foi uma matéria para se passar trabalho em grupo, trabalhinhos semanais, chatos de serem feitos. Já esse semestre foi um trabalho um pouco mais legal. A professora deu a chance da gente fazer artigo científico. Trabalho científico em geral. E aí, é um trabalho em grupo. Então eu acabei lidando diretamente com o meu grupo, não fui tanto nas aulas em si, sabe? Já as últimas matérias que eu tenho pra falar pra vocês aconteciam na sexta-feira de manhã, naquele curto período de tempo antes de parte da minha área verde, que eram as matérias de PEP 6. Então, ao longo desse sexto semestre, nós estudamos bastante sobre os agravos da saúde da população brasileira. Então, os agravos cardiovasculares, os respiratórios, os oncológicos. Nós não estudamos as doenças em si, até porque a gente já estudou isso, a gente estava estudando isso, aliás, em clínica médica, mas realmente o impacto na saúde da população brasileira. Estudamos um pouquinho também sobre drogas, sobre prisões, sobre violência. E em ciências sociais, meio que a professora reunia tudo isso, porque eram as mesmas professoras, elas reuniam tudo isso, o professor em si que falava mais sobre ciências sociais, em discussões. Nós não tivemos provas, foram algumas atividades avaliativas de discussões em grupo, de debates, para trazer esses assuntos que são tão importantes e que às vezes, em meio a tanta teoria, em tanta matéria da faculdade, acabam ficando de lado, para fazer a gente pensar um pouco, sabe? Vou aproveitar o gancho para já ir para o próximo tópico, que é o tópico de provas, que eu vou contar para vocês como é que funciona essa questão de atividade avaliativa dentro de cada matéria. Então, em geral, na Uninove, nós temos 10 pontos para pontuar e 3 desses pontos obrigatoriamente vão para a prova integrada, que é uma prova que visa integrar todos os nossos conhecimentos. Cai coisa, gente, desde quando a gente entrou na faculdade até o nosso semestre atual. Então, foi uma prova que eu fiz. Caiu coisa do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto semestre. Óbvio que com ênfase no meu semestre atual. E confesso que tinha pouquíssima coisa também do ciclo básico, era mais do ciclo clínico realmente, então quinto e sexto. Mas, gente, assim, tiveram algumas questões um pouco esquisitinhas. Eu particularmente gostei mais da prova integrada que eu fiz no quinto semestre em si. Eu achei uma prova bem mais melhor feita. Se é que vocês me entendem. A do sexto já tinha umas questões específicas demais, meio rodapé de livre. Eu fiquei, meu Deus, mas era pra ser uma prova integrativa, né? Uma prova mais geral. E não, os professores abusaram um pouquinho nas questões. Gente, pera aí que deu uma mexida na câmera. Mas, surpreendentemente, eu fui melhor nessa prova integrada desse semestre do que na prova integrada do quinto semestre. E isso é muito bom, né? Porque na hora de fazer a soma final das notas pra ver se passou ou não, se vai pegar recuperação, você ter tirado uma nota boa numa prova que vale 3, sendo que a média na Uninove é 7, ajuda pra caramba. Esses restantes 7 pontos, eles são distribuídos de acordo com a preferência de cada matéria. Então, normalmente, as matérias fazem P1 e P2. A P1 seria a prova 1, que acontece mais ou menos na metade do semestre, enquanto a P2 seria a prova 2, que acontece normalmente no final. Só a disciplina de imagem, que decidiu também fazer uma P3. A disciplina de ciências sociais não fez nem P1 nem P2. A professora avaliou a gente pelas discussões, pelos debates. Habilidades cirúrgicas fez P1, que foi uma prova teórica,
clínica, mas já a P2 foi uma prova prática, até porque, né, por se tratar de uma matéria prática, não tinha como eles avaliarem a gente de outra forma. Tanto clínica quanto cirurgia fizeram P1 e P2 direitinho, eram, aliás, provas bem pesadas. Em clínica médica, né, eu disse que ia contar pra vocês, eram provas que caíam mais de 30 conteúdos, que embora nós estudássemos as especialidades separadamente, tipo, tal dia tínhamos aula de pneu, tal dia tínhamos aula de cardio. Na hora da prova, era tudo cobrado junto. Não era como se a professora de pneu marcasse um dia para a prova dela, que na minha opinião seria até melhor, porque aí nós conseguiríamos, como alunos, nos preparar melhor para os assuntos de pneu. Não, gente, era tudo realmente junto, misturado. E eu sei que, mas o paciente, ele é um só, você tem que ter esse olhar geral. Mas é muito difícil decorar tudo que é classificação, tudo que é laudo de exame, sabe assim? Para um dia de prova só. Era desesperador ao ponto de você estudar dias e dias e começar a se preparar com antecedência e mesmo assim não dar conta da quantidade de conteúdo. Mas voltando, tanto clínica quanto cirurgia fizeram P1 e P2 certinho, mas tiveram algumas atividades para ajudar a compor a nota. Então, em clínica, nós tínhamos também no final do semestre uma prova do OSCE, que é um estilo de prova prática que eu me dei super mal. Gente, eu simplesmente não estava no dia. Tudo que aconteceu de errado, sabe assim? Eu tirei uma nota bem baixa, mas em compensação nós tivemos também a entrega de um relato de caso que eu tirei 10, que eu arrasei. Então eu consegui, graças a Deus, equilibrar minha nota. Já em cirurgia, nós não tivemos nenhuma dessas duas atividades. Nós tivemos mini atividades avaliativas ao longo do semestre, como se fossem mini provas, né? Então, de 2 em 2 semanas, de 3 em 3 semanas, não sei se existia um padrão. Nós tivemos essas atividades e aí no final somou, né, a nota de cada uma delas, dividiu pelo número que teve ao longo do semestre e foi isso. O próximo tópico seria para falar exatamente como eu estudei ao longo do sexto semestre, só que da mesma forma que eu fiz no Analisando os Semestres do semestre passado, meu Deus, quantas vezes semestre na mesma frase, eu vou fazer um vídeo separadamente para eu conseguir dar mais detalhes para vocês. E também porque eu sei que não é todo mundo que tem paciência de assistir um vídeo desse, que é um vídeo longo, mas é muita gente que quer saber exatamente como eu estudei. Então eu vou fazer um vídeo direcionado. Se você estiver assistindo esse vídeo no dia que ele lançou, espera mais um pouquinho, que daqui a pouco sai aqui no canal. Caso você esteja vendo ele com um pouco de atraso, provavelmente vou colocar o card aqui para vocês clicarem e irem direto, ou o link aqui na descrição do vídeo. Então bora pro próximo tópico, que é para falar sobre os estágios. Esse semestre eu estagiei tanto através de clínica quanto através de cirurgia. Os estágios de clínica eram segunda-feira de manhã, enquanto os estágios de cirurgia eram quarta-feira à tarde. Esses estágios, eles são quinzenais, então tem semana que a gente fica em sala de aula tendo conteúdo teórico e tem semana que a gente vai para campo para ter os estágios. Eu sinto que foram menos estágios com relação ao semestre passado, porque semestre passado nós tínhamos 3 dias de estágio: propedêutica clínica, em propedêutica cirúrgica e em propedêutica pediátrica. Como esse semestre nós não tivemos pediatria, foi um dia a menos. E também porque, além desse semestre ser um pouco mais curto, tiveram vários feriados e também tiveram jogos do Brasil, que atrapalhou bastante assim a nossa agenda. E esclarecendo para quem caiu nesse vídeo de paraquedas, esses estágios, eles não são remunerados, tá bom? Nós, como estudantes, não ganhamos nada em troca, muito pelo ganhamos experiência. Muito pelo contrário, eu que faço faculdade particular, continuo pagando a faculdade, até porque esses estágios, eles fazem parte da nossa grade curricular. E não somos nós, alunos, que temos que correr atrás do estágio. Os professores, os coordenadores têm esse objetivo. Então, no começo do semestre, nós, como alunos, nos dividimos em subgrupos e cada grupo recebe o calendário certinho de que dia que vai ter o estágio e em qual local nós vamos ter esses estágios. Nós, alunos, podemos escolher o nosso próprio grupo, graças a Deus, não é sorteio, não é o professor que escolhe, somos nós. Em geral, tem que ter de 5 a 6 alunos e semestre passado eu fiz grupo com um grupo de meninas super gente boa, mas esse semestre eu acabei ficando mais chegada tanto no Lucas quanto no Dan, que viraram meus grandes amiguinhos de faculdade. Então eu acabei fazendo grupo com eles, só que apenas um grupo de 3 pessoas não fecha o grupo de 5 a 6. Então acabou entrando umas pessoas aleatórias no meu grupo, mas que não fizeram diferença. Não tipo assim, nossa, caguei pra eles. Não, gente, mas assim, não atrapalharam nem nada, sabe? Porque geralmente quando você faz grupo de estágio, você tem que confiar no seu grupo, pra você não passar vergonha ali na frente do paciente, na frente do médico. Isso que eu quis dizer, pelo amor de Deus.
Bom, eu sinto que os estágios que eu tive esse semestre, eles foram muito melhores do que os estágios que eu tive no semestre passado. Não porque eu atendi casos mirabolantes, porque eu vi cirurgias fantásticas, inéditas. Não, gente, porque eu fiz valer a pena. Semestre passado, eu acho que eu tava meio emocionada de serem os meus primeiros estágios, de estar com meu jaleco, de estar com meu esteto, de atender o paciente. Eu tinha pouca base teórica também esse semestre, dando cada vez mais. Meu conhecimento foi se expandindo. E eu perdi um pouco da timidez também, porque antes eu ficava sempre com o pé atrás e esse semestre não. Ainda mais estando em volta, tipo, dos meus 2 amigos que sempre estavam contribuindo pro nosso raciocínio clínico. Tudo que era preceptor, que era mais aberto, eu questionava, eu perguntava. Tem uns preceptores realmente que são mais da velha guarda, assim, que são mais restritos, que você realmente só acompanha o atendimento. Mas a grande maioria dos preceptores quer que você coloque a mão na massa, pergunta pra você o que é que você acha, qual que é a hipótese, que exame você pediria. E você tem que falar, sabe? Tipo, aproveita, fala mesmo. Se tiver errado, ele vai te corrigir. É melhor você errar agora. Aquela famosa frase, né? Melhor errar agora enquanto você é aluno, enquanto você tá no estágio, do que errar depois na frente do paciente, já sendo responsável por ele. E é verdade. E esse semestre eu tive algumas experiências incríveis com os estágios também, alguns estágios que me marcaram, alguns estágios que eu saí me sentindo a pessoa mais inteligente da face da Terra. Tiveram 2 estágios no HGG, que é o Hospital Geral de Guarulhos, eu gosto bastante de lá. Foram incríveis. Teve um através de cirurgia em traumatologia. Esse estágio, aliás, esqueci de falar pra vocês. Nós, dentro de cirurgia, tivemos traumatologia. Nesse estágio, eu não tava me sentindo tão confiante, porque eu não tava tão bem na matéria teórica em si, que eu tinha tido em sala de aula. Mas mesmo assim, eu fui e a preceptora, ela é super aberta. Eu consegui tirar grande parte das minhas dúvidas. Então, eu ia compartilhando aquilo que eu tava pensando com ela. E ela me falava se estava certo, se estava errado, de acordo com o quadro de cada paciente. Nós tivemos também um outro estágio, um outro dia, agora em clínica médica, na área de internação, também do HGG. E o preceptor de lá, ele é engraçado. Ele imprime a folha que tem todos os dados do paciente. E aí onde tá escrito diagnóstico, 2 pontinhos, ele passa uma caneta preta, assim, bem forte. Então, meio que você que tem que fazer o diagnóstico, né? Você não consegue ver, você não consegue dar uma coladinha ali na folha. E à medida que eu fui atendendo o paciente, eu já fui direcionando a minha anamnese, já fui ficando de olho nos fatores de risco para desenvolver tal doença, tal outra doença. Já dei uma olhada na cartela de remédio que o paciente tomava para ter uma noção daquilo que ele já estava tratando ou não. Assim, gente, é incrível. Eu amo meu curso, é como se eu estivesse brincando de detetive. Tem que ficar de olho em cada achado, em cada isso, em cada aquilo. E mesmo não amando certas áreas, eu ainda amo, sabe assim? É uma experiência muito enriquecedora, faz total diferença. Eu acho que não vale a pena você começar a estagiar se você não tem essa bagagem de raciocínio clínico. Como eu falei, no 5º semestre eu estagiei, mas eu não consegui aproveitar tanto assim. Esse semestre, quando eu comecei a estudar mais e mais as doenças em si, foi mais tranquilo para diagnosticar e entrar em contato com o paciente, ter ele ali na sua frente, sabe? E ver que tudo aquilo que você passou horas estudando, de fato tem efeito. Poxa, não tem palavras, assim, não tem preço aquilo. Não tem perda de tempo, não tem horas mal dormidas. Não tem, gente. Tudo vale a pena. Próximo tópico é pra falar sobre os materiais. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro pra vocês todos. É um vídeo super detalhado. Todos os materiais do 3º ano. Só que no início de 2022, eu era como se fosse uma caloura emocionada, entendeu? Tinha muita coisa. O ano foi passando, os dias foram passando. Poucas coisas de verdade ficaram. Então, no dia a dia mesmo da faculdade, eu acabava usando o meu computador e o meu iPad. Meu computador é um MacBook Air e o meu iPad também é um iPad Air. Aliás, pros estágios, eu acabei usando demais o iPad, dependendo, né, do estágio, se eu pudesse levar, pra fazer as minhas anotações com a Apple Pencil. Foi outra coisa que me ajudou bastante a render nos estágios, foi anotar tudo aquilo que eu tava vendo, tudo aquilo que eu tava aprendendo. Com relação à vestimenta, em praticamente todos os estágios eu usei scrub. Óbvio que eu sempre levava comigo meu jaleco, porque a depender do preceptor, como eu falei, tem uns que são velha guarda, então eles preferem o jaleco ao invés do scrub, mas pra realmente não gastar as minhas roupas, eu acabei usando o scrub mesmo. Eu tenho vários, tudo de amor de pijamas, de várias cores coloridas. Nos pés, sempre, não só pros estágios, mas pro dia a dia da faculdade mesmo, um Crocs. Foram os meus melhores amigos. Comprei de várias cores também. Agora eu tenho, além do branco que eu mostrei, eu tenho preto e eu tenho azul. Da parte de equipamentos médicos, tudo que eu levava estava nessa bolsinha aqui. Essa bolsinha é de uma loja chamada Ambrósio Couros. E embora eu já tenha mostrado bastante coisa no vídeo de material que saiu aqui do canal,
canal, eu vou mostrar de novo porque bastante gente tem dúvida. Então, aqui dentro tem o meu esfigmomamômetro, eu acho que é assim que fala. Esfigmo, gente, básico pra medir pressão. Sem sombra de dúvida, o que eu mais usei, que é o que eu recomendo todo mundo ter obrigatoriamente, é um bom esteto. Esse daqui é o Classic Tree da Littmann, eu recebi diretamente do pessoal das Utilidades Clínicas, assim como todos os materiais que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem cupom de desconto e eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo, tá bom? Aqui dentro tem uma lanterninha também, mas eu praticamente não usei. Usei mais no outro semestre para ver a gargantinha das crianças. Da mesma forma que fita métrica eu também não usei. Martelinho para fazer exame de reflexo eu também não usei. Aqui dentro tem o meu crachá, que eu levava para todos os estágios também. Eu troquei, gente. Agora, ao invés de eu colocar o crachá naquele negócio, naquele cordão que você passa pelo pescoço, eu troquei por... Eu não sei explicar o que é isso, mas tem uma cordinha aqui dentro que retrai, e aí tem esse ganchinho pra você colocar na roupa, que é ótimo. Por último, aqui dentro também tem o Medicine Note junto de uma caneta. Eu acabei não usando tanto esse semestre, que contém algumas informações de propedêutica que eu não precisava ficar consultando toda hora. Mas creio que o semestre que vem eu vou usar mais, porque eu vou ter GO e pediatria, e aqui tem algumas informações bem legais sobre o calendário vacinal, que eu sempre preciso dar uma olhada. Alguns exames de obstetrícia também. Isso aqui sempre se mantém. Na minha bolsinha tem também o meu oxímetro, que não tá aqui porque tá com a minha avó. Ela teve Covid recentemente, então eu emprestei meu oxímetro pra ela poder ficar de olho na saturação. Mas também sempre tava comigo, outra coisa, além do esteto, que eu usei bastante também. E de livro, gente, além do A Clínica Através da Imagem, que eu já mostrei pra vocês, eu usei também esse daqui de Grandes Síndromes Clínicas, ambos da Sanar, tá? Esse daqui de Grandes Síndromes Clínicas, ele é exatamente a matéria que eu tive no 5º semestre. Só que eu acabei usando esse semestre também pra dar uma olhada mais nas disciplinas, e são livros muito bons, tá? Não é porque não são os livros que os meus professores indicam que não são livros bons. Aliás, os que os professores indicam, em cirurgia, por exemplo, indicaram o Sabiston. Este livro aqui é um livro gigante. Eu não comprei porque é muito caro, eu baixei PDF da internet e eu não abri nenhuma página, porque, gente, não dá tempo. Como eu falei, são muitas matérias. Se for pra você ler tudo, pra você virar especialista em tudo, poxa, quantos anos você vai demorar pra se formar, sabe? Acabei me rendendo a esses livros que tem uma linguagem mais direta mesmo, a videoaula, que foram excelentes também pra eu aprender o conteúdo. Próximo tópico que eu tenho para discutir com vocês é com relação às atividades extracurriculares. Esse semestre, a gente finalmente finalizou a minha gestão no centro acadêmico. Não sei depois de quanto tempo que eu tô falando que eu faço parte do CA, que eu faço parte do CA, que eu faço parte do CA. Agora finalmente acabou. Entregamos já a gestão para 2023 e eu não tenho a mínima vontade de fazer parte. Já foram aí 1 ano e meio, tá mais do que suficiente. Uma atividade extracurricular que eu não dei conta de finalizar a gestão em si foi a ABLAD, Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Dermatologia. Assim que começou o 6º semestre, eu comecei a ver a quantidade de conteúdo, eu comecei a ver a carga realmente assim do semestre, de quão pesado ia ser. Junto com o finalzinho da gestão do centro acadêmico, e eu também virei presidente da Liga de Dermato. Vou contar daqui a pouco pra vocês. Eu tive muito a inteligência emocional de saber que eu não ia dar conta de tudo isso. Conversei com a presidente da BLAD, ela super entendeu a situação, e eu prefiro abrir mão da minha vaga do que estar lá por estar, sabe? E não conseguir ajudar quando preciso, não conseguir dar o meu melhor. Já agora falando da Liga de Dermato, sim, gente, virei presidente e é uma baita responsabilidade, é muita coisa que tem pra fazer. Então é puxado, mas também é uma experiência muito enriquecedora, eu tô aprendendo muito sobre gestão de pessoas. Porém, todavia, entretanto, quem me segue, quem me acompanha, sabe que eu tenho zero a pretensão de fazer dermatologia. Mesmo tendo participado já de vários eventos da BLAD em si, de vários congressos, de vários simpósios e agora da Liga. Tenho zero, gente, pretensão de fazer dermato. Não é pra mim, não é pra mim mesmo. Mas sou atual presidente da Liga porque eu tenho muito amor pela Liga e também porque é uma área que nós não estudamos muito bem na faculdade, sabe? Não tá muito estipulada, bem estipulada na minha grade. Então a Liga é a chance que eu tenho de estudar mais sobre e também é a oportunidade que eu tenho de aprender sobre gestão de pessoas. Quando acabar, com certeza eu quero fazer um vídeo contando sobre essa minha experiência pra vocês e também falando do geral das ligas acadêmicas, que eu sei que muita gente tem dúvida.
Penúltimo tópico é para falar sobre o meu emocional. Esse semestre, com certeza, eu estive muito mais estável. Não sei se porque morar sozinha, morar em Guarulhos já se tornou algo normal na minha realidade. Coisas as quais me deixaram muito aflita no começo do ano, hoje em dia não me pegam mais, sabe? Não sei se também foi por conta da minha maturidade, que evoluiu bastante, graças a Deus. Eu passei a encarar os problemas da forma que eles são, sem dramatizar. Ou melhor, né? Dramatizando só um pouquinho. Ou não sei se foi também porque eu comecei a fazer psicóloga. Comecei não, né? Eu voltei a fazer psicóloga, voltei a fazer terapia. Fiz durante a pandemia, fiz também quando eu era mais nova. Mas voltei agora, em específico, com questões com relação à minha carreira. Vocês acreditam? Não com uma ansiedade pra hoje, com ansiedade pra prova, mas com uma ansiedade com relação ao meu futuro. Então, eu, por exemplo, falei pra vocês que eu não quero ser dermatologista, mas eu também não sei o que eu quero ser. E isso me irrita, porque como eu não sei, eu sempre tive tudo na minha vida tão programado, sempre tive tanta certeza das coisas. Se eu já soubesse o que eu quero ser, eu já poderia começar a me programar agora. Já poderia começar a participar da liga de tal especialidade, já poderia começar a fazer artigos sobre isso, já poderia buscar por estágios na tal especialidade, já poderia também começar a pensar nas provas de residência e já dar uma olhada em quais são os hospitais referências para eu já começar a me preparar. E também já escolher quais locais eu vou prestar quando eu chegar no final da faculdade. Já poderia me imaginar morando perto desses hospitais. E aí eu já ficaria de olho em qual região de São Paulo que é boa. Eu já poderia tantas coisas, mas eu ainda não sei o que eu quero ser. E tá tudo bem, ainda não, né? Tipo, eu tô dentro do tempo, porque meus amigos também não sabem o que eles querem ser. E a minha mãe fala que dentro da faculdade de medicina a gente só decide o que a gente quer ser no internato. A minha mãe, aliás, não decidiu o que ela queria ser no internato. Ela trabalhou durante um tempo e depois ela prestou prova de residência. Por que será que eu tenho essa emergência de já querer passar por uma prova e ser aprovada de novo e já iniciar mais um ciclo da minha vida? Será que eu não tenho que dar uma pausa e respirar um pouco? Eu não sei de nada, gente, entendeu? E expor a minha vida de estudante de medicina aqui na internet também não ajuda muito nisso, porque aí as pessoas sempre me mandam mensagem, tipo, diariamente me mandam mensagem: oi, tudo bem? Você já escolheu a área que você vai se especializar? E eu fico tipo, não escolhi. Até mesmo parentes, amigos: ah, Ana, e aí? Já tá chegando na metade do curso, né? O que você quer? Eu não sei. E com a terapia, com a psicóloga, eu percebi que, de fato, eu não preciso saber, tá muito longe ainda. E eu posso saber outras coisas, tipo, eu sei que eu gosto de atender crianças. Ah, vou fazer pediatria? Não sei. Eu sei que eu gosto de atender crianças. Eu sei que eu gosto de atender mulheres. Ah, fazer ginecologia obstetrícia? Não sei, mas eu sei que eu gosto de atender mulheres. Eu sei que eu gosto de hospital. Eu não gosto de consultório. Então, não, eu não vou fazer dermatologia, porque dermatologia, a grande maioria atende em consultório. E consultório não é pra mim. Sabe assim? Tipo, eu posso ir trilhando os meus caminhos pelas minhas preferências. E não necessariamente já chegar numa resposta. E sim, pelo menos já ter um direcionamento. E aí, no internato, se eu precisar trabalhar durante um tempo pra escolher a residência que eu quero prestar, eu trabalho, não tem problema. Eu não vou estar perdendo tempo, sabe? Eu não vou estar sendo passada pra trás. O último tópico é para falar sobre a minha vida social. Esse semestre mudou porque eu comentei com vocês. A disciplina de propedêutica que eu tive no quinto semestre, ela é uma disciplina que, se você não é aprovado, você não pode passar para o próximo semestre. Não é como se você pudesse ficar de DP e conciliar com os estudos do próximo semestre. Tipo, você realmente repete o semestre. E muita gente da minha turma, mas muita gente mesmo reprovou. Então, inclusive, do meu ciclo social, do meu grupinho de 5 pessoas, 2 amigas minhas repetiram, o que tornou o meu grupo de 5 pessoas o trio eu, o Lucas e o Dan, entenderam? E por ter menos alunos na turma, a coordenação refez as salas. Então, eu, por exemplo, quando entrei na faculdade, era da sala C. Aí, depois, por grande tempo, durante as aulas online e o quinto semestre, eu fui da sala B. E aí, eu acabei indo agora pra sala A. Então, eu estudei com pessoas com quem eu nem conhecia, que eu nem sabia que eram da minha turma, sabe assim? Que eu só encontrava nos corredores. E já tendo passado pelas 3 salas da turma 5, eu acho que a sala que eu tô, a sala A, é a sala mais dedicada. O ritmo flui diferente, sabe? Durante as aulas, você vê que os alunos estão ali de fato para aprender. Então, como aluna,
meu aproveitamento na sala é muito melhor. Esse semestre nós tivemos a nossa festa de meio médico e foi o ápice, assim, da minha vida social, porque, de fato, foi a única festa que eu fui. Nesse momento, a Ana Flávia, que gravou o vídeo analisando os semestres do 5º semestre, gostaria de me matar, porque eu prometi que eu ia em mais festas, mas eu não fui. Eu não tenho muito interesse de ficar aí nas festas da Atlética, eu não acho tão legal. Então eu acabei indo na de meio médico, por ser uma baita tradição que a comissão de formatura prometeu que ia ser incrível, e de fato foi. Foi muito legal, aliás, reencontrar os meus amigos de outras salas e também, né, ver as pessoas que eu vejo ali no dia a dia, fora do contexto de sala de aula. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber mais e mais detalhes sobre o meu 6º semestre na faculdade de medicina. Se você quiser dar uma olhada no analisando os semestres dos outros semestres, vou colocar o link da playlist aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser dar uma olhada também nos medvlogs que eu gravei ao longo desse semestre, vale super a pena pra você acompanhar de pertinho como é que foi minha rotina. Tem no meu Instagram um destaque, aliás, do 6º semestre também, que eu salvei alguns momentos importantes. Não esquece de se inscrever no canal e de avaliar esse vídeo aqui pra mim. E também, se você for estudante de medicina e estiver indo para o 6º semestre, eu quero saber qual que é a sua expectativa. Escreve aqui embaixo. Ou se você já passou pelo 6º semestre, qual foi a sua realidade, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!